Vem aqui. Sossega. Olá, gente, tudo bem? Boa noite a todo mundo. Tá liberado já? Já tá liberado. Desculpa, que aqui o esquema é meio... espera, não sei o quê. Eu tenho uma cachorra aqui que eu preciso cuidar para não fazer barulho, mas ela tá meio desesperada. E live é isso, é a vida, né? A vida da gente, tá todo mundo em sua casa, tem o seu cachorro, tem a sua família, tem um caminhão que passa. Sossega. Desculpa. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, tô só aqui ajeitando também o penteado, né? Desculpa pelo mau jeito. Aqui eu tô Não, aqui eu também fazendo... tô. Acho que tem uns 3 meses que eu não vou ao cabeleireiro, né? E aí a gente vai ajeitando do jeito que dá. É importante, né? É importante não ficar saindo. Dizem por aí que é um serviço essencial, mas não necessariamente. Ei, vem aqui. Desculpa, eu tô cuidando dela, que ela tá um pouco agitada hoje. E ela fica fazendo muitos barulhos lá fora, se eu deixar lá. Mas hoje parece que não tá dando. Ela vai fazer aqui dentro também. Então, gente, é isso. Essa vida é a casa da gente e a gente precisa lidar com isso, né? Bom, meu nome é João Batista. Para quem me conhece, muito obrigado por você ter vindo, por você estar aqui de volta. Para quem não me conhece, é isso. Sou gerente do Educativo, né? Que é uma das gerências do Museu de Arte Sacra e dos museus em geral, né? Uma parte importante dos museus é a parte do setor educativo, né? O Museu de Arte Sacra é um museu que é um aparelho cultural do governo do estado de Mato Grosso, uma das unidades museológicas, né, da Secretaria de Estado de Cultura, de Esportes e Lazer do estado de Mato Grosso, que é administrado por termo de parceria pela Organização Social Ação Cultural, né? Nós estamos assim parcialmente paralisados, ou seja, o serviço presencial ele está paralisado em função da pandemia, desde os decretos, né, que rolaram. A gente está paralisado os serviços, os atendimentos presenciais, e a gente trouxe, digamos, aumentou, né, esse atendimento online que a gente já fazia. E a gente aumentou, criou novas atividades. Uma delas são as lives semanais, né? São 3 lives semanais, com temas que são orientados aí pelos princípios que norteiam o museu, né? Que é a questão da divulgação da memória, divulgação, preservação da memória, do patrimônio material, imaterial e ambiental, e, sobretudo, compromisso com a sociedade, com os temas relevantes da sociedade. Também a gente fica acompanhando o calendário, né, comemorativo de importância para a sociedade, e nós escolhemos aí o tema juventude, no geral, essa semana, porque dia 12 comemorou-se o Dia Internacional da Juventude, e nós convidamos três pessoas, né, que são referências, cada um na sua área, para poder discutir um pouco o tema, relacionando a juventude aí aos temas que eles escolheram debater e tudo mais. Bom, convidamos hoje, né, nós tivemos no primeiro dia o Daniel Vitor, que é presidente do Conselho Estadual de Juventude. Tivemos ontem a Joyce, que o nome dela, o sobrenome é complicado, não me lembro, que falou sobre juventude e o direito à cidade, né, relacionando ao picho e ao grafite. E hoje a gente tem aqui o Pedro Henrique Ferreira Marques, que é advogado, ele é professor e é presidente da comissão da Jovem Advocacia da OAB de Mato Grosso, é pós-graduando em Direito Penal e Econômico pela PUC de Minas Gerais, membro relator do Tribunal de Defesa das Prerrogativas da OAB, membro da Comissão de Defesa dos Honorários Advocatícios da OAB e especialista em Direito Processual Civil pela Fundação Escola Superior do Ministério Público.
O tema que ele propôs foi a ideia da juventude e democracia. Esse é o tema. E ele vai trazer um pouco esse debate sobre os ataques que o Estado e as instituições públicas vêm sofrendo do ponto de vista democrático e o que a juventude pode fazer, considerando a Constituição, considerando todos os direitos que lhes são cabíveis. Pedro, boa noite, desculpa o mau jeito, é casa da gente, é live, e aí tem cachorro chorando, porque tem cachorro latindo lá fora, e tudo mais, e sinta-se em casa. Obrigado, João, eu agradeço o convite, fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo e propôs essa live. Eu, como advogado, tenho o dever de aperfeiçoar a cultura. Quando o advogado ele faz o juramento perante ali o Conselho Seccional da OAB, no seu juramento tem a promessa de que nós iremos lutar pelo aperfeiçoamento da cultura. E aqui estou cumprindo o meu juramento enquanto advogado. Agradeço demais o Museu da Arte Sacra aqui do estado de Mato Grosso. Não conheço ainda, quero conhecer, assim que reabrir, faço questão de conhecer convidado, convidadíssimo. Por favor, eu quero que você... Leva a gente. Quero que você seja meu guia lá para apresentar como as obras e tudo o que guarnece o museu. O tema proposto, João, ele vem com uma ideia de contemporaneidade com o que nós estamos aí passando, tá? E eu creio que seja necessário que a gente faça alguns esclarecimentos iniciais e também percorrendo aí alguns aspectos históricos. Nós tivemos, isso é discutível, inclusive na doutrina jurídica, 7 constituições federais, e isso vamos dizer aí que a maioria dos doutrinadores, daqueles que escrevem sobre Constituição, eles sustentam que nós tivemos aí 7 constituições federais. E a última, que é a que está em vigor, é a Constituição de 1988, que não por acaso recebe aí o apelido de Constituição Cidadã. Essa Constituição, essa carta política, esse documento que foi editado em 1988 e permanece em vigor, é o que norteia a democracia brasileira. Mas eu não consigo falar de democracia sem antes estabelecer o que é o Estado Democrático de Direito. E por que eu não consigo, João? A democracia, ela é um dos pilares desse Estado Democrático de Direito, mas ela só é alcançada quando eu tenho dentro desse cenário de Estado Democrático de Direito respeitado ali alguns pilares e alguns princípios que estão inseridos nessa ideia de Estado Democrático de Direito. E aqui eu preciso fazer alguns apontamentos para que a gente tenha com bastante clareza o que é esse Estado Democrático de Direito que eu sustento. O Estado Democrático de Direito, ele nada mais é do que o direito que esse cidadão ele terá de escolher os seus representantes. O direito que ele terá de ser votado e também de votar. Mas não para por aí. Quando a gente fala em democracia, e eu participo dentro da OAB, a minha comissão, a Comissão da Jovem Advocacia, você já citou, João, ela tem dentro da infinidade e das dezenas de projetos que a gente toca, um projeto muito especial que chama OAB Vai à Escola. E a missão precípua desse projeto OAB Vai à Escola é justamente levar noções de cidadania e democracia para as escolas de ensino fundamental da Baixada Cuiabana. E nós tivemos, isso em larga escala, a grata surpresa de ver como o jovem e como aquelas crianças já estão sabendo, desde ali os anos iniciais, o que é minimamente uma noção democrática de Estado. Mas, e por que eu citei isso? A construção desse Estado Democrático de Direito, ela não para no direito de votar e no direito de ser votado. Porque quando fala em democracia, a gente imediatamente... O que é democracia? Não, peraí. Democracia é o direito do povo eleger o seu representante. Sim, mas não somente isso. Eu tenho também, na noção de democracia, o direito da minha liberdade de expressão. E eu tenho na noção de democracia também
o direito de ter assegurado a minha liberdade pessoal, a minha, o direito de não ser aí invadido, devassado nas minhas contas privadas e também ter assegurado a minha liberdade em uma eventual acusação advinda do Estado. Tudo isso aí é uma noção de democracia, que, por sua vez, é pilar do Estado democrático de direito. E avançando ainda nessa construção do que é o Estado democrático de direito, eu preciso fincar aqui as balizas das instituições que formam o Estado democrático de direito. A Constituição Federal, ela tem lá em seus artigos, além da determinação que o Brasil se compõe, se constitui em Estado democrático de direito, que nós teremos 3 poderes que são independentes e harmônicos entre si. O que quer dizer isso aí? Isso aí é a representação da teoria de Montesquieu com a forma expressa e escrita de que eu, poder legislativo, não posso interferir no executivo, que não posso interferir no judiciário. Esse aí é o mandamento, talvez, político mais bem expresso e colocado na nossa Carta da República, na nossa Carta-Mãe. Então, eu estou diante aqui dessa separação de poderes, estou diante dessa separação de poderes que é um dos fundamentos desse Estado democrático de direito, e eu preciso observar isso para que eu tenha a noção de democracia bem posta. E por que isso? É muito tranquilo para eu identificar. Eu não tenho uma democracia simplesmente quando eu voto, porque se eu sustentar, João, que democracia é eu votar e simplesmente eleger o meu representante e acabou, eu estou esquecendo outros valores democráticos. E aí eu te explico a minha visão a respeito do tema. Voto no meu elegido, naquele que eu escolhi para me representar. E consigo fazer com que ele alce e alcance aí o cargo que ele pleiteava durante a campanha eleitoral, e ele é eleito. Beleza. E esse sujeito, esse político, ele simplesmente começa a implementar dentro do organismo que ele faz parte, dentro do órgão que ele representa, ações que deturpam o Estado democrático de direito. Eu te pergunto, isso é democracia? Não é. E aí talvez alguém possa enveredar em um discurso raso e muitas vezes equivocado, de que, peraí, eu tenho sim uma democracia plena. Eu estou sendo liderado por alguém que foi escolhido pelo povo. Então, isso é democracia, sim. E não é, João. Não é. Isso aí é uma visão míope, caolha e rasa do que é um dos requisitos para que se tenha um Estado democrático. Mas não se exaure, não é algo que é suficiente para que eu esteja de frente a uma situação puramente democrática. Então, se você observar a história... Perdão, o tempo está muito seco, João. Se você observar a história Toma uma água. Já vou tomar uma água. Se você observar a história e identificar que nós temos uma quantidade muito alta, pelo tempo que a gente tem de vida, vamos dizer assim, enquanto Estado, de constituições, e apenas uma que, de fato, representa os valores democráticos. E quando a gente vai fazendo essa análise histórica, a nossa Constituição, e eu vejo isso com bastante frequência, uma frequência maior do que eu gostaria de assistir, a nossa Constituição acaba, muitas vezes, recebendo ataques, não direto a ela, porque o que acontece? Quando eu ataco uma instituição democrática, e aqui dou exemplo, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição democrática, que foi constituída em conjunto com a nossa Constituição Federal. E aí sustento, peraí, eu respeito a Constituição, mas não concordo com o STF. Não, você não respeita a Constituição, porque se você está atacando a instituição STF, você está atacando o Estado Democrático de Direito. E quando você ataca o Estado Democrático de Direito, você renega a democracia. E quando você renega a democracia, você trai a Constituição. E aí eu vou buscar os discursos históricos. Nós temos
Ulisses Guimarães, que foi aí o pai da Constituição, a Constituição Cidadã de 88, ele diz que traidor da Constituição é traidor da pátria. Então, aquele que tem um argumento de que ele está atacando o STF para defender a pátria, na verdade, ele está traindo a pátria quando ele ataca uma instituição democrática e se esquece dos valores que essa Constituição ela impõe para a nossa vida e para que tenha um ordenamento jurídico sadio, seguro e que seja minimamente aí, aplicável, né, a todas as esferas da sociedade. Então, eu preciso ter em mente... Só queria complementar que me parece que a sensação que eu tenho é que as pessoas, elas pensam que, por exemplo, o STF ele não é feito por pessoas, né? O executivo não é feito por pessoas, o legislativo não é feito por pessoas, né? É como se um dos três poderes tivesse corrompido, porque existem certos tipos de pessoas, né? E aí ali vai ter outros tipos de pessoas. Essa personificação, né? Essa ideia de que a instituição ela é construída, instituída, moldada, né? Pelas personalidades, é completamente equivocada, né? E quanto mais você ataca isso, mais você reforça essa ideia. Porque eu fico pensando que as pessoas deviam pautar pela lei, pela ordem, né? E não necessariamente por não gosto disso, não gosto daquilo, ou não gosto do modo como você pensa. Eu gosto muito da ideia aristotélica, né, de que uma boa república, qualquer que seja a organização, ela tenha leis fortes e que todos os governantes também sigam essas leis e que elas sejam disponíveis à população. Eu acho que nós temos uma Constituição forte, ela é bastante divulgada, claro que ela não é ensinada nas escolas como deveria, eu acho que, mas ela é pública, né? É fácil de achar na internet, a Constituição, as legislações brasileiras, mas o que parece aí é que quando as pessoas vão cobrar de um poder, elas não estão cobrando considerando a lei, e ao mesmo tempo respeitando o Estado democrático de direito. Elas estão cobrando pessoas, posições, sabe? E outra, quando você vai cobrar cumprimento da lei, né, do sujeito qualquer, em qualquer um dos poderes, se você está com a lei na mão, é isso que importa, né? Não importa quem está descumprindo a lei. O importante é que você considerar que as pessoas que estão no poder estão descumprindo a lei, né? E se estão descumprindo a lei, elas precisam ser punidas, precisam perder seus cargos, precisam acontecer uma série de coisas, dentro da lei, dentro do Estado democrático de direito. E vai virando um negócio, porque assim, o problema é o STF, o problema é o Congresso, o problema é não sei onde, e a gente esquece que essa estrutura que o Montesquieu construiu, que a maior parte das democracias do mundo moderno aceitaram, ela é bastante interessante, né? Eu acho que quanto mais fortalecida essa estrutura estiver, mais a sociedade estará fluindo, né? Estará funcionando direito. E eu acho que é isso. Eu fiquei um pouco pensando sobre isso, e aí eu quis dar essa contribuição. E foi muito válido, João. E aí aqui, já fechando esse primeiro pacote de reflexão, eu já deixo aqui a minha primeira, eu digo, sugestão e dica, né, para a juventude. A gente precisa compreender, João, o que é Estado Democrático de Direito. Eu preciso entender quais são os valores constitucionais. Sabe por quê? Quando eu estou diante de uma situação em que eu priorizo apenas aquele que é meu espelho e esqueço aquele que não representa os meus interesses e também quem de fato ali eu tenho, eu diria, qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de vinculação afetiva. Quando eu vou, porque hoje o Brasil ele está assim. Hoje nós estamos passando por um momento em que, se você não é meu espelho, se você não tem comigo uma ponte afetiva, eu quero que você se lasque.
Eu não estou nem aí com a sua cor, com a sua orientação sexual, com a sua... qual é a casta, né, social que você pertence, eu não estou nem aí. Se você for do meu ciclo aqui, aí eu me preocupo. Então, isso também aí que entra a necessidade de você entender o Estado Democrático de Direito, não apenas como... Isso é uma ideia que a gente precisa trabalhar para retirar da nossa juventude, de que a democracia, ela se pauta apenas pelo direito de votar e pelo direito de ser votado. Isso daí é conversa rasa. Uma sociedade que tenha bastante conhecimento, uma sociedade que consiga dialogar aí com o direito ele está muito distante da juventude, isso é muito ruim. O direito ele ainda está elitizado, e por que isso? E eu digo isso porque eu me formei numa faculdade particular e 90% da minha turma era rico, eram pessoas ricas, e eu acredito aí que 98% eram brancos. Então, o direito, a faculdade de direito, e aí o agente transformador da sociedade é sim o advogado, isso eu tenho certeza, e faço aqui a fundamentação do meu raciocínio. Você, João, você elege o representante do poder legislativo, você elege o representante do poder executivo, mas você não elege o representante do poder judiciário. Sabe como que você elege quem vai te representar perante o poder judiciário? É outorgando uma procuração para um advogado. É a única forma de você votar em quem vai te representar perante o poder judiciário. Então, e aqui eu tenho um cenário em que o grande agente transformador e balizador da sociedade, que seria a instituição a advocacia, além de estar sendo atacada, e aí eu preciso registrar isso, que a OAB passa por um momento delicado. A OAB, nesse momento que a gente vive no Brasil, a cada defesa da Constituição que a OAB faz, ela recebe uma saraivada de tiros. Ela recebe ataques, muitas vezes, personificados para aquele que é o representante, não ataques democráticos, ataques no conflito de ideias. Isso é um absurdo. Quando eu estou diante de uma situação em que uma instituição democrática, e a OAB, salvo engano, era citada, e a OAB, a profissão advogada, é citada 20 vezes, ou um pouco mais de 20 vezes, 23 vezes, salvo engano, na Constituição Federal. Quando eu estou diante disso, eu tenho uma instituição que não foi criada por lei complementar nem lei ordinária, uma instituição que é reconhecida pela Constituição Federal, e que, quando passa a fazer a defesa daquilo que é fundamento do Estado Democrático de Direito, dos direitos e garantias fundamentais, que aí já avanço para conversar um pouquinho sobre os direitos e garantias fundamentais, recebe de uma forma completamente covarde de alguns setores da sociedade, ataques que, pelo amor de Deus. E aí, olha como que a situação é delicada. Eu tenho lá uma instituição democrática, aí eu cito o OAB, aí eu cito o STF, aí eu cito o Congresso Nacional, em que alguns pedem o fechamento e a extinção desses órgãos. Pelo amor de Deus, para onde que a gente está caminhando? É a juventude. E aí só tem o Brasil só vai ser salvo por uma classe de brasileiros, que são os jovens. O jovem, ele tem tudo, porque o jovem tem energia. O jovem, João, ele dialoga com as redes sociais de uma forma muito... Vai lá. Quando a gente fala jovem, né, a gente também fica hegemonizando, né, homogeneizando. Desculpa. Porque também a sociedade brasileira é múltipla e tem uma história, né, que vai justificar uma série de constituições psíquicas, de noções de valores e tudo mais. E a juventude está à mercê disso, né? Agora, é óbvio, é absurdo os jovens irem para a rua pedir ditadura militar. Isso é um absurdo, né? Basicamente, você não pode utilizar seu direito, isso é um paradoxo, né? Você não pode utilizar seu direito de liberdade de expressão para pedir, né, que o Estado te impeça de ter liberdade de expressão. Não faz nem sentido. Mas eu acho que
eu acho que também é característica da juventude uma diversidade de ideias que é saudável, porque eu acho que todas as ideias, se elas têm uma finalidade, que é o bem comum e a felicidade de todos, elas são válidas, né? Se elas são inclusivas, elas são válidas, entende? E aí, se tiver qualquer coisa diferente disso, aí não são. Aí eu acho que são ideias odiosas que devem ser combatidas até do ponto de vista da polícia e tudo mais, né? Eu acho que a diversidade de ideias no seio da juventude ela é normal, é isso que eu queria te dizer. E todas elas, de alguma maneira, são sonhadoras, mas tem um limite, obviamente. Se ela for pautar o fim da liberdade, ela é criminosa. Assim como na Alemanha, quando qualquer jovem, qualquer adulto alemão defende o nazismo, ele é preso na rua, ele é impedido pela polícia. No Brasil, por exemplo, a gente deveria também ter esse tipo de legislação que vai impedir o jovem, qualquer pessoa, de manifestar ditadura, fim do Estado Democrático de Direito, que isso é um paradoxo. Né? Isso não tem que ser criminalizado. Mas, no geral, se as ideologias, no fundo, pelo menos na justificativa, elas dizem: eu estou pensando isso, pensando na felicidade geral de todos, na unidade, na paz social, ela precisa ser aceita como uma ideia e precisa ser debatida publicamente. De acordo, João. E só algumas considerações. Aqui no Brasil, você não pode ostentar também sinais que façam alusão ao nazismo. E a questão é que lá eles são mais rígidos com isso, mas temos aqui também instrumentos normativos que vedam que você propague ideias no sentido de exaltar o nazismo. Isso aí é bem um pouquinho às vezes oculto, né? Mas existe os regulamentos que nos impedem aí, que impede o povo brasileiro de fazer alusão ao nazismo. Tivemos até alguns episódios aí no cenário nacional, né, de políticos que acabaram enveredando nessa área e por esse caminho e tiveram aí algum tipo de consequências jurídicas. E com relação a ter aí no Brasil, né, essa possibilidade de ter argumentos que vão contra a Constituição, isso é muito o que a gente sempre fala aqui na OAB, que a Constituição Federal e aí o Estado Democrático de Direito brasileiro, ele é tão democrático que ele admite que o cidadão fale mal até mesmo da própria Constituição. A Constituição, ela assegura que o brasileiro fale mal dela. Esse é um valor democrático que está inserido na nossa carta política. Tá errado quando ataca princípios que são princípios que versam sobre a liberdade. É paradoxal. Como é que eu posso permitir que qualquer pessoa se levante contra a liberdade? Dentro e aí, João, do Estado livre. A Constituição Federal, o princípio dela, e aí quando a gente vai por esse caminho, eu estou diante do conflito de direitos e garantias fundamentais. E quando eu estou diante, eu preciso sopesar os direitos e garantias fundamentais e resolver a situação conforme o caso concreto. Mas o brasileiro, ele pode falar mal e se levantar contra valores constitucionais? Essa é uma indagação interessante. E isso é um ponto sensível. Mas não existe vedação constitucional. O que acontece é, quando esse brasileiro, quando essa pessoa, esse cidadão, ele assim se manifesta, ele assim diz aí o que tem a ser dito contrário a esses valores e que sejam os valores de liberdade, vamos aqui enfocar nos valores atinentes à liberdade, ele será, muitas vezes, aí, punido pelo excesso da ideia. Quando ele tem assegurado que ele tem o direito de liberdade de expressão, não tira dele aí a responsabilidade pelo excesso. Então, se ele fala que bandido bom é bandido morto, e que quando ele vai por esse caminho, quando isso, aí eu tenho, no primeiro momento, o direito à liberdade de expressão.
Num segundo momento, eu tenho o conflito com o direito a não ser incriminado, o princípio da não culpabilidade. Eu tenho um conflito de direitos e garantias fundamentais. Quando eu sopeso isso, e aí, João, isso no primeiro dia da faculdade de Direito, os alunos eles recebem o seguinte brocardo jurídico. O seu direito termina quando o do outro começa. Se essa sua ideia ela tenta contra, né, algum direito alheio, se ela tem o condão de atentar contra o direito de algum segmento, de alguma população, você pode ter cometido um crime. E quando você comete o crime, o Código Penal não fala é proibido matar. Pelo contrário, ele fala matar alguém. Você pode fazer. Só que quando você faz, o Estado também tem o poder, dever, de te penalizar. Então, a sistemática da coisa e do jogo constitucional é justamente isso. E, João, quando eu tiro isso, eu quebro as balizas e as grades da própria democracia e da própria engenhoca que é o Estado democrático de direito, porque quando eu tiro, isso é algo que quando você assiste na prática, você entende por que tem que ser assim. Nós, e eu digo nós, porque aqui neste momento falo em nome da OAB, nós não transigimos com direitos e garantias fundamentais, nenhum direito a menos, tá? Nunca, isso não vai partir de um advogado, e advogado que sustenta fechamento de instituição deveria entregar a sua OAB e fazer outro curso, porque não está preparado para ser advogado. Advogado tem uma frase já cansada de ser repetida aí, que a gente escuta muito, de Heráclito Sobral Pinto, que a advocacia não é profissão para covardes. E é justamente isso. Se você não está preparado a ter um combate em defesa da democracia, procure outra área. Porque na advocacia você não está preparado para representar o direito alheio. E aí, nesse compêndio de informações, eu faço aqui, João, citações, né? Eu anotei para não correr o risco de falhar nas minhas menções que farei aqui, sobre os direitos e garantias fundamentais, talvez aqueles mais sensíveis. Eu tenho aqui presunção de não culpabilidade, devido processo legal, princípio do contraditório, da ampla defesa, livre iniciativa. Eu tenho o direito de ter meu negócio sem a interferência do Estado, eu tenho direito disso. Eu tenho direito à liberdade de expressão, isso que a gente falava. E aqui no direito à liberdade de expressão, preciso só abrir um parênteses. O caso das fake news. E aí entra a necessidade da própria juventude enxergar, peraí, eu quando propago fake news, por exemplo, contra uma instituição democrática, eu, jovem, que tenho mais habilidade, vamos dizer assim, com as redes sociais, porque eu nasci nesse ambiente de rede social, eu estou fortalecendo o jogo antidemocrático. A verdade é essa. É muito simples. Contra uma decisão do STF, o STF soltou fulano de tal. Contra essa decisão, existe uma série de mecanismos processuais, aqui cito o quê? Devido processo legal, para que ela seja revista. Eu não posso, João, quando um político que, na minha visão, ele é corrupto, eu reputo eu nunca abri o processo, tá? Nunca abri o processo mas aí como eu vejo isso sendo publicado e aí recebo no meu WhatsApp a informação de que ele é corrupto, eu comprei a ideia e aí eu tenho para mim que esse político é corrupto. Quando esse político corrupto ele é colocado em liberdade e eu ataco aquele órgão que colocou esse político corrupto em liberdade, eu não estou atacando aquele órgão. Eu estou atacando a democracia. Eu estou atacando o Estado Democrático de Direito. Eu estou atacando a Constituição Federal. E não me venha aquele que defende o fechamento de qualquer que seja a instituição democrática defender aí, ou sustentar que defende a Constituição Federal. Não. Se você defende o fechamento de qualquer que seja a instituição, você defende aí também o atentado e o ataque à Constituição Federal. Eu tenho assistido, isso me causa bastante espanto, são ciclos, né? Que nós tivemos ali
na década de 80, aquele ciclo de anseio democrático, é um ciclo que, como aquela geração nasceu naquele momento de regime ditatorial, naquele momento em que não se tinha um mínimo de direito e garantia fundamental para o cidadão. Nós estamos falando de uma época em que foi suprimido o habeas corpus, e é muito estranho você ver uma pessoa defendendo, por exemplo, um ato institucional número 5. Será que essa pessoa não sabe ler? Ou será que essa pessoa sofre de algum atraso intelectual que impossibilita que ela absorva o que a história coloca para aquele que vai buscá-la? Então, assim, eu fico preocupado. E o AI-5, ô João, não estou te ouvindo. Eu não estou conseguindo te ouvir. Tá, acho que seu microfone está desligado, João. Ainda permanece desligado. Tá. E aí, quando eu estou diante de uma situação em que o AI-5 ele é ventilado, eu fico assustado, porque, vamos lá, eu tenho lá um ato institucional que ele... Aí, olha só como que a situação é tão louca, né? Não tem outra palavra. Se eu tenho a Constituição Federal, que me assegura a independência e aí também a harmonia entre os poderes, né? E vem um determinado grupo de pessoas e fala que o ato institucional 5 deve ser revivido, né? Deve ser aí trazido novamente para os dias da sociedade brasileira. Espera aí, essa pessoa ela sabe o que é isso? Ela sabe que o habeas corpus ele foi suprimido para crime político? Ela sabe que tivemos o fechamento do Congresso? Com o fechamento do Congresso, e aí eu dissolvo o STF, quem que vai cumprir as vezes de poder judiciário? É uma instituição? É um dos poderes? Então eu tenho um poder, é um superpoder, porque esse superpoder, eu assisti esse superpoder lá no nazismo. E assisti também no fascismo. E o Brasil há muito tempo já flerta com o fascismo. Se você estudar os nossos instrumentos normativos, eles têm bastante influência do fascismo. Eu assisto isso também em outros regimes ditatoriais que não respeitam o cidadão. Eu tenho a elevação de uma determinada classe, ali muitas vezes uma classe militar, uma classe revolucionária, uma classe operária. Eu tenho a elevação de uma determinada classe, e o que vem por baixo ou que não está nela não é visto como sujeito de direito. Então é isso que é o AI-5. Eu tenho, então, aquele que não estiver surfando na onda do governo, ele vai tomar bala na cara. Falando o português claro, é isso. Ele vai sumir. Quando ele sumir, a família dele não vai saber onde ele está. E aí não posso fazer a impetração de habeas corpus, porque essa via, essa ação mandamental constitucional foi suprimida do ordenamento jurídico. E aí só resta uma coisa: chorar. Chorar pelo desaparecido político, chorar pela família que nunca mais vai ter contato com aquela pessoa. E tudo isso, João, não é uma escalada instantânea. Isso é tijolinho por tijolinho. Eu não assisto nenhum regime ditatorial do dia para a noite colocando um tanque de guerra na frente do Congresso Nacional e dissolvendo o Congresso. Não é assim. A escalada ela é lenta. A escalada, ela sabe como que ela começa? Ela começa quando, primeiro, o político que tem ali um flerte, aquele político que está movido pelaquela sanha, pelo aquele desejo de ter ali, de tomar a ordem democrática para si e impor uma ordem ditatorial, a primeira ação dele vai ser colocar que está tudo errado aquele que não pensa como ele. Então, aquele que não pensa como ele ou vai ser corrupto, ou aquele que não pensa como ele é traidor da pátria, sempre com valores que, quando você vai identificar de uma forma mais, eu diria, verticalizada, uma forma mais compreendida, né, uma forma que você
não compre gratuitamente aquilo que vem da internet, aquilo que vem da televisão, você identifica que não é bem assim. E aí esse determinado político, ele vai conquistando essas pessoas, e essas pessoas vão conquistando novas pessoas, sempre vendendo aí essa ideia de que, por exemplo, bandido bom é bandido morto. Isso aí é um perigo. E eu começo assim, esse é o primeiro passo. Aí eu avanço, pena de morte no Brasil. Aí eu vou um pouquinho mais. O lugar de político corrupto é sendo fuzilado. E conforme eu vou tendo essa escalada de absurdos, porque isso aí, pelo amor de Deus, é difícil entender que aí eu faço um questionamento. Ô, João, você acha que aquele que é condenado à morte é uma pena cruel? Você entende isso como uma pena cruel? Porque a Constituição Federal veda a pena cruel. Se você entende que é uma pena cruel, quando você fala eu quero pena de morte, você está tentando contra a Constituição Federal. E é isso que está faltando. É difícil cumprir a Constituição? Oi, João. Tá com o microfone desligado, João. Eu, pelo menos, não estou te ouvindo. Não sei se a turma de casa está conseguindo te ouvir, mas o microfone está desligado. Agora sim, João. Tenta agora. Oi, tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. É assim, eu acho considerar o conceito, a historicidade das mentalidades, né? Veja bem, a Constituição, ela foi feita agora em 88, a gente tem um país onde a educação, ela não é, a educação ela não é universalizada, de fato, né? A gente vai ter uma parte da população que está começando a ser incluída na educação há muito pouco tempo. A gente tem primeiras gerações se formando na primeira fase do ensino fundamental ou médio. Estou nem falando de universidade, que é outro departamento. Falando isso, me parece que há uma continuidade e não uma descontinuidade quando aparecem discursos desse tipo. Porque o que me parece é que nós ainda não consolidamos a Constituição de 88 e os princípios do Estado Democrático de Direito. E que eu acho que estamos no caminho e o esforço é de tentar fazer com que a sociedade compreenda a importância da consolidação dele. Quando eu encontro alguém defendendo ainda a ditadura, eu acho que ela não está criando uma ruptura com o Estado Democrático de Direito ou com a Constituição de 88. Ela está expressando uma continuidade educacional, educativa, memorial, com aquilo que acontecia anterior à década de 80, né? Que ao começo da década de 80, que era a ditadura militar. Então, o que eu estou falando isso é para também a gente não pensar toda essa questão culpabilizando a ignorância, ou as pessoas pela própria ignorância, ou as pessoas pela própria dificuldade de compreender. E para mostrar a todo mundo que eu acho que tem uma visão positiva em relação ao Estado Democrático de Direito, que defende a democracia, as instituições, todo mundo perceber que tem um trabalho gigantesco, né? Como você falou, a instituição onde você trabalha tem uma série de atividades que vão à escola, que leva o debate sobre o direito para as escolas. Esse trabalho é importante, percebe? Eu acho que quando a gente encontra uma comunidade, qualquer pessoa que tá completamente destoada daquilo que a gente conhece, né, da lei, eu não sei se a culpa é dela, eu não sei se é uma perversão dela, sabe? O que me parece é ignorância. E veja bem, a ignorância, ela não é culpa de ninguém. A ignorância é um legado da sociedade brasileira e legado de todo esse histórico da ditadura, de todo esse histórico de falta de investimento em educação, um legado de toda uma elite que impede que os mais pobres tenham acesso a direitos, e a gente ainda vive, né, tendo que responder esse legado. É isso que eu queria problematizar, porque às vezes eu tenho a impressão que também a gente culpabiliza muito, e aí Aristóteles, eu não gosto muito do Aristóteles, mas cito com frequência, porque as ideias são boas, mas ele vai dizer que o sujeito, quando erra, não é culpa dele,
Porque o sujeito ignorante não tem culpa. Percebe? O sujeito que tem culpa é o sujeito que sabe o que está fazendo. O sujeito que é ignorante, ele não sabe o que está fazendo. E a gente tem na sociedade brasileira, no meio da juventude, no seio da juventude, dos mais velhos, de qualquer idade, muito disso. É a ignorância que impera. E aí é interessante a gente discutir a culpa. Porque a sociedade brasileira não falhou em colocar a educação. A falta de educação é uma estrutura da sociedade brasileira que a gente vem tentando superar, percebe? Percebe? Não é assim, falhamos. Não, isso é uma tradição. Não dar educação aos pobres é uma tradição brasileira. Não dar direito aos negros, às minorias, é uma tradição brasileira. Isso não é uma novidade, é uma tradição. E qualquer luta para tentar combater isso é uma tentativa de romper com a tradição. E, ao mesmo tempo, essa ruptura vai se constituir no fortalecimento do Estado Democrático de Direito, que está descrito. Acho que o João caiu. Bom, eu vou só dar aqui encaminhamento enquanto o João ele entra novamente. E alguns apontamentos que são importantes para que a juventude ela tenha o engajamento necessário e também busque meios, busque caminhos no sentido aí de dissipar qualquer possibilidade de afronta aos valores constitucionais e também à democracia. Nós temos que seguir um caminho, eu diria... Ô, João, pode concluir. Eu só... Alô? Não, desculpa. Gente, minha internet tá caindo mais que presidente eleito no Brasil. Você sabe? A piada é boa para quem conhece. Nós tivemos 2 presidentes que concluíram mandato no período democrático. Só 2. Todos os outros caíram por impeachment. E eu peço desculpas por isso, mas acontece, é sábado à noite, moro num bairro classe média, todo mundo fazendo alguma coisa na internet nesse horário. Não, eu só estava dizendo que eu acho que o Estado Democrático de Direito no Brasil precisa ser instituído, ele precisa acontecer de fato. E o trabalho não é combater quem não defende o Estado de Direito no sentido de que essa pessoa, como se essa pessoa não defendesse o Estado Democrático de Direito, como se ela fosse um monstro que atacasse o Estado Democrático de Direito. Ela é uma pessoa ignorante que não entende o que significa isso, que a gente está falando aqui. As instituições, direitos, sabe? Ela não entende outro mundo, outro universo. Ela é resultado de uma continuidade aí, de uma organização social brasileira extremamente desigual, injusta, cheia de problemas. Então, eu acho que a Constituição de 88 ela é um desafio para qualquer pessoa que tenha bom senso, né? O desafio no sentido de implementar, de fazer com que as pessoas compreendam ela, de fazer com que as pessoas acreditem nela, né? Ela tem que ser um ponto de partida para o sonho mesmo, sabe? E aí eu acho ela jovem, ela foi feita em 88 e eu acho ela jovem, porque ela precisa Ela é muito jovem. Ela precisa Nós não ser temos distribuída ainda aos jovens. Sim. Então pode concluir, perdão. Não, acho que ela precisa ser absorvida, os jovens precisam se apossar dela, entende? E defendê-la nesse sentido. E eu tenho aqui, né, algumas considerações só, e também, João, em respeito ao horário que nós combinamos, já caminhando para o final, as considerações que eu deixo aqui, né, no sentido dessa consolidação, e aí a palavra é essa, é a consolidação dos valores democráticos e constitucionais. Eu tenho para mim, João, que é um absurdo você ter enfoque em química e física e não ter a Constituição nos ensinos médios e fundamentais da nossa
juventude. Para mim é o primeiro erro. Não há possibilidade nenhuma de você ser um cidadão sem que você conheça as normas democráticas, as normas constitucionais. Então, eu posso até ser um advogado que não conheço química, mas não consigo ser qualquer que seja a profissão que eu queira exercer sem conhecer aí a Constituição Federal. Então, essa é uma falha e eu tenho certeza que a gente caminha para que isso seja minimamente superado. E dou exemplo aqui da minha instituição, a OAB, que faz o seu papel para que a sociedade ela conheça e tome aí. Você foi muito feliz quando disse que hoje está muito fácil para você tomar contato e conhecimento com a Constituição Federal. João, a Constituição da França, ela é de 1791, tá? Então, assim, você olha só, eu estou falando de um período, tá? Era uma outra vivência mundial, o mundo não era globalizado, não tinha nenhum tipo de conexão instantânea entre os organismos estatais, e essa Constituição, ela impera até hoje na França. Aqui é 1988, então é uma distância quilométrica que não permite aí nem mesmo comparação. Não dá para fazer nenhum estudo comparado com reflexos constitucionais do direito francês com o direito brasileiro. E a Constituição francesa, ela foi aí a luz para muitos regimes totalitários no Novo Mundo e também aí na própria Europa. Hoje nós temos, salvo engano, João, e aí você que é um cara que com certeza conhece de história mais do que eu, salvo engano, a Belarus, a Bielorrússia, né, é o último regime totalitário da Europa. Parece-me que não tem outro. Se tem um ou outro escondido ali. Mas Belarus ou Bielorrússia, né, é o último regime ditatorial que se tem notícia na Europa. Então, você percebe que a Europa, que por muitas vezes ela foi talvez aí o berço da ditadura, nós temos aí o fascismo, nós temos o nazismo, nós temos regimes ditatoriais noticiados em Portugal e em Espanha também, mas lá que é o berço, eu diria, do mundo civilizado, já não tem mais, acabou isso aí, não cola. E a noção de democracia surge nos Estados Unidos, ali com o que seria a nação-mãe da democracia, mas ainda lá também as grades da democracia vivem sob ataque, e hoje vive sob ataque também. Lá o regime democrático, que é o regime que se espelhou todas as outras nações, ele não está tranquilo. E aí talvez, João, eu já tive a felicidade de conhecer a Constituição norte-americana, de ler a Constituição, que é, para mim, dos documentos políticos mais bem montados. Eu te pergunto, lá consolidou-se a Constituição americana, norte-americana? É um ponto de reflexão. Talvez não. E eles são aí os precursores do que se entende como democracia. Então, só finalizando, João, eu acho que eu posso caminhar para o final? Posso? O que se espera, então, de uma juventude? João, seu microfone está desligado. Espera só um pouquinho, que assim, tem uns comentários aqui. Eu não sei se eu vou conseguir ler todos, mas fica tranquilo. Já que você quer se caminhar para o final, a Isaura Aço falou sobre quando os jovens conseguiram entender de fato Estado de Direito, quando isso foi ensinado na base da educação. Ela está defendendo aí a necessidade. Você falou que existem projetos, né, que fazem esse trabalho. Eu acho importante, né, todo mundo fazer esse trabalho de tentar ensinar o básico, né, que é o direito cidadão e tudo mais. O Bosque Carlos Alberto Júnior comentou um monte de coisa. Mas ele, no geral, falou sobre de artistas, como alguns artistas são capazes, né, questionando como alguns artistas são capazes de hostilizar a arte, hostilizar também a democracia. Ele está aparentemente demonstrando uma repúdia, né? Está aqui demonstrando uma surpresa com isso. Falou sobre a questão do presidente,
que maltrata os artistas, a liberdade de expressão. Eu acho que isso para ele é bastante importante. Sobre o silenciamento da arte, eu acho que a gente pode falar disso pelo ponto de vista do direito, né, sobre o ponto de vista da liberdade, do que não é liberdade de expressão. Por exemplo, uma tirinha de jornal que critica o presidente é liberdade de expressão ou não? Ela deve ser penalizada. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se ele falou mais alguma coisa. Oi, Bosquet, desculpa, estou tentando dar uma olhada aqui. Ele falou: a jurisprudência não funciona no Brasil, Pedro, devido à arrogância e soberba, onde notamos juízes se afastando para outro julgar e favorecer, sem poder voltar atrás. Essa classe no jurídico que me fez sair do direito e continuar nas artes. Contraditório, a ganância, a mesquinharia, falta de ética, quando temos os guardiões das leis, que são até os filmes mostrados com o caminho da bandidagem e da opressão dos mais pobres e tal. Está criticando aí também os problemas que a gente vai ter no judiciário, que é um dos poderes, né? Eu acho que a gente não poupou nenhum poder ainda aqui, né, ô Popô? A gente passou pano eu acho que não, eu né? não lembro, não, porque, assim, tudo, o João, é interligado. Eu não consigo, por exemplo, ter uma crítica à lei que não é aplicada pelo Poder Judiciário, se essa lei, na verdade, ela talvez não está e não esteja sendo aplicada por conta de uma falha do próprio Legislativo. E aí entra o Executivo dando meios para a execução dessa norma. Então, não tem como. Quando a gente fala em falência da efetividade da norma, eu falo isso por Estado de Direito, e não por poderes, e não por fragmentos. Se uma lei falha, não é o judiciário, não é o executivo, não é o legislativo. O que falhou foi o Estado. E o Estado, ele é a somatória aí, e a Constituição é justamente isso, dos três poderes. Então não existe... isso é um argumento político, mas não é um argumento jurídico. Quando eu digo, isso é culpa do legislativo. Não, isso é culpa do Estado. Isso é culpa do Estado. Eu te asseguro que não é possível você ter ali nenhum tipo de norma falha sem que os três poderes estejam implicados nessa consequência. Um comentário interessante da jurisprudência. No Brasil, nós tivemos agora a edição, acho que a gente tem tempo, eu vou tentar ser um pouquinho breve aqui. Tivemos a edição do Código de Processo Civil. E a gente passa por um momento da transição de civil law para common law. Por quê? A jurisprudência ela funciona bem em estados common law, aqueles estados em que não necessariamente você aplica o que está escrito. Você vai para o consuetudinário, você vai para aquele direito constituído por jurisprudência, por julgado, e aí vai direcionando a causa. Por exemplo, aqui no estado de Mato Grosso, eu entendo que uma negativação ela vai ser reconhecida como dano moral, uma negativação no Serasa por parte de uma empresa. Todos os julgados que tiverem esse fundamento jurídico como base da petição ali daquele cidadão, ele vai ter a aplicação desse entendimento jurídico. Então, isso é jurisprudência. Jurisprudência é eu pegar um determinado entendimento e aí eu vou aplicando isso indistintamente, né? Eu tenho algumas ferramentas que quebram essa aplicação indistinta, que aí cito o overruling e o distinguish, que é a superação do precedente ou a distinção do precedente, mas eu teria essa aplicação indistinta naquilo que se refere, naquilo que pertine ao caso concreto, que vai ser o caso precedente e vai nortear as próximas decisões. A questão esse conceito muito rápido e talvez que não tenha sido tão didático que eu coloquei, ele não está ainda disciplinado em outras normas e também não está difundido. E aí o colega que colocou a crítica, ele tem muita razão. Realmente, no Brasil, a jurisprudência ela não funciona, eu concordo. Ele está certinho. E aí, realmente, no Brasil, a justiça ela acaba falhando. E isso é fato. Não tem aqui como eu falar que não, a justiça é perfeita. Mas eu entendo também que temos ferramentas no Estado brasileiro para que isso seja
superado. Nós temos aí possibilidade, e eu acredito no Brasil, para que isso seja algo do passado e a gente caminhe para algo mais efetivo, para que eu tenha a realização e a efetivação dos direitos e garantias fundamentais do cidadão. Então, a consideração do colega que falou sobre a jurisprudência está certinho, eu concordo e explico por que a gente não tem a aplicação da jurisprudência, por essa transição de common law para civil law e civil law para common law, a gente está vivendo isso. O nosso direito ainda é um direito muito influenciado pelo direito italiano, pelo aquele direito do latim, né? E essa ideia de common law, a ideia de jurisprudência e precedentes é do direito anglo-saxão, direito inglês. Então, isso está sendo inserido e disseminado agora no ordenamento jurídico brasileiro. Talvez daqui 15, 20, 30 anos a gente veja com mais segurança a jurisprudência. Mas é basicamente essa situação que... Pode falar, João. Pode falar, João. Pedro, a gente passou um pouco do tempo aqui, já caiu no Instagram, mas eu acho que o pessoal correu aqui para o Facebook, para o YouTube. Bom, eu acho que eu fiz o comentário geral aí do pessoal que comentou. Isauraço, Bosque Carlos Alberto Júnior, muito obrigado pela participação de todo mundo aí, muito obrigado pelas perguntas, comentários, foram maravilhosos, tá? Voltem na semana que vem, a gente vai ter lives também, especiais, maravilhosas. Fiquem ligados aí nas nossas redes. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Eu queria muito ficar aqui mais uma hora conversando com você, porque eu acho que o assunto é bastante interessante, eu aprendi bastante hoje, e te agradeço muito por ter aceitado gentilmente participar da nossa live. Eu estou à disposição, João. Às vezes a gente se sente carente em não poder ajudar mais, né? Eu sinto essa carência de tentar, principalmente, a cultura. O que você precisar, pode contar comigo. A OAB está sempre de portas abertas aí para a cultura do estado de Mato Grosso, e é um prazer servir e ser útil aí ao nosso estado, tá bom?